tomei posse no banco, o banco sabia que eu era casada e já tinha 2 filhos portadores de deficiência. Isso. Depois, eu tomei posse em 78, 2 anos depois, em 81, fiquei viúva. E o banco acompanhou toda a doença do meu marido, porque ele ficou doente em 79, foi que nós descobrimos que ele estava com câncer de pulmão. E o banco acompanhou a doença toda dele, porque eu era eventualmente obrigada a entrar de licença, porque ele tinha que fazer quimioterapia, né? Então eu tirava um dia, 2 de licença e tal. E me desdobrava para cumprir o horário de trabalho, que eram 6 horas, porque eu fui fazer concurso, sempre fui concursada, porque eu sabia que eu jamais poderia trabalhar o dia inteiro, eu tinha que trabalhar 6 horas, porque é o tempo que as clínicas de reabilitação que atendem portadores de deficiência atendem. São 5, 6 horas, é o que as crianças ficam na escola. Então, o que eu fazia? Eu deixava eles na escola, ia trabalhar, e pegava eles na escola e voltava para casa. Quando começou aquela história, então o banco sabia que eu já estava viúva, que tinha os 2 filhos com problema, que precisava trabalhar 6 horas, tinha feito concurso para o banco, já era concursada do Estado, trabalhando 6 horas, fui para o Banco do Brasil, por quê? Por causa da CACI, porque a despesa com eles era enorme, então eu precisava de um trabalho que me desse uma assistência médica legal, interessante, como era a CACI, entendeu? Já mudou muito, né? Mas na época era muito boa, né? Então o banco sabia da minha história toda. Quando eu resolvi, saiu aquela história de PDV, o Gustavo tinha problema renal, porque ele já nasceu com problema renal, né? Ele não podia tomar muito líquido, ele não podia comer sal, ele não podia, tinha uma restrição alimentar muito grande, né? 30 anos. Aos 30 anos ele foi obrigado a começar a fazer hemodiálise. Bom, antes dos 30 anos, para que ele não ficasse tão prejudicado por causa da alimentação, porque eu estava sendo obrigado a trabalhar o dia todo, né? Inclusive, tenho e-mails, até hoje tem cópia desses e-mails, porque eu trabalhava no cartão de crédito, né? Gerente de equipe que chamava, né? E eu tinha que ficar de manhã com um grupo de estagiários e à tarde com um grupo de contratados, né? Então eu trabalhava o dia inteiro no banco. E tem provas disso pelos e-mails, o horário dos e-mails que eu passava, 7h30 da manhã, 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, 7 horas da noite, né? E mesmo assim, nunca ganhei hora extra por essas horas trabalhadas. Ele quer esse pratinho? Eu quero um instantinho. Então, depois que eu me vi nessa situação de estar sendo obrigada a trabalhar o dia todo, sem condições de trabalhar o dia todo, porque a Alessandra não toma banho sozinha, não sabe partir a carne dela, não sabe pentear o cabelo, não sabe pegar um copo d'água para ela beber, né? A Alessandra é totalmente independente, não sabe vestir uma roupa, né? Como é que eu posso entrar no banco às 7 da manhã e sair às 7 da noite? É verdade. Eles achavam que se eu não tinha condições de trabalhar o dia inteiro, ou de ser comissionada, a melhor coisa era eu realmente sair e entrar no PDV, que ia ser o ideal para mim. Eu ia poder ficar em casa com os meus filhos cuidando deles. Você acha que você começou a ser, de uma certa forma, influenciada por várias opiniões dentro do seu ambiente? Todo mundo achava que era o melhor. Todo mundo achava que era o melhor. Você sair do banco, que ia ser uma coisa legal você sair, né? Porque o banco já não era mais aquele banco, né? De antigamente, né? Então o ideal era a gente sair mesmo, que ia ser bom pra gente. E inclusive eles diziam que a gente podia abrir um negócio, que o banco ia oferecer cursos, né, de capacitação, entendeu? Eu nunca, depois que eu saí, nunca mais ouvi falar do banco assim, de me oferecer curso de capacitação. Olha, o que você está precisando, seus filhos estão bem. E aí, inclusive, teve um dia que eu estive na CACI e chorei muito, porque ali eu descobri que essa CACI família não pagava a escola deles. Entendeu? Então, depois de ter pedido a demissão do banco, né, descobri que eles iam ficar sem escola. E ficaram 2 anos sem escola. Tá bom, mãe. Ficaram 2 anos sem escola porque eu não tinha condições de pagar a escola. Não tinha escola pública para eles.
depois de muito tempo, eu consegui, e fui na Cassim, então. Fui na Cassim porque eu não entendi porque eram dois Cassim diferentes. Se quando eu perguntei a Cassim se o plano de saúde e família ia ser a mesma coisa, eles me disseram que ia ser a mesma coisa, que inclusive não ia aumentar muito o preço, porque eram os próprios funcionários da ativa que iriam votar as mudanças do Cassim Família. Né? Mas também foi outra mentira. Entendeu? Porque esse plano, hoje eu não tenho plano, porque hoje o plano para mim, que estou com 60 anos, custa mais de R$1.000. Agora, eu acho uma injustiça muito grande se o banco sabia de toda a minha história ter permitido que eu fizesse isso. Uma vez o Gustavo me falou revoltado. Você não devia ter saído do banco. Ô, Ana, eu queria te perguntar o seguinte, houve algum momento em que uma pessoa de recursos humanos, ou psicólogo, ou assistente social, enfim, algum especialista dessa área tivesse conversado com você a respeito de todos os prós e contras da decisão que você ia tomar? Você teve algum tipo de suporte? Não. Todo mundo só dizia assim que era a melhor coisa que eu tinha que fazer. Inclusive a própria, uma gerente obrigada, meu filho, do SESEC mesmo, de uma maneira até bastante assim, tranquila e feliz, ela dizia que era a melhor solução. Não, realmente você com os seus 2 filhos, o problema é que você não tem condições de trabalhar. Entendeu? O melhor é você ficar em casa mesmo. As pessoas concordavam comigo que o melhor que eu tinha, já que o Gustavo precisava dessa assistência, já que eu tinha. Em nenhum momento eles disseram, não, Ana, o banco vai te dar essa ajuda, o banco, entendeu? Nunca, ninguém veio conversar comigo. Eu fui em busca, e mesmo eu tendo ido buscar, porque escrevi uma carta para a NAB, escrevi uma carta, não me lembro se escrevi para a Cassim, mas procurei as informações todas por e-mail, lembro que escrevi para a Cassim por e-mail, tá? Para saber como é que ia ser esse plano Cassim Família, se ia atender plenamente os meus filhos. E todos, nenhum deles me disse, não faça isso. O plano Cassim Família não vai ser igual, não vai dar escola para os seus filhos. Entendeu? Em nenhum momento. Eu procurei sim, mas nenhum deles foi capaz de me dizer que eu não deveria fazer isso, que eles não teriam o mesmo atendimento, que eu ia passar necessidade, que eles iam precisar de uma série de coisas e que eu não ia ter o salário do banco necessário, indispensável, né? Uma vez que eu sou pensionista do INSS e ganho R$500, né? O que eu faria com R$500 para dar de comer e pagar Cassim para os 2 filhos?